galera? Tudo bem com vocês? Saudade desse de vocês. Esses mais velhos têm que ensinar os mais novos. Como a galera se cumprimenta aqui no Soul. Fica à vontade, a casa é sua. Sinta-se à vontade na casa de Deus. Se expresse, louve, adore, levante os braços. O Senhor não cabe dentro de uma caixinha. Viu? Deus não entra em caixinhas que o homem faz. Ele é muito mais do que isso. E Ele quebra tabus. Pode sentar? Nosso Jesus é sensacional. Ele é simples, Ele é incrível. E o ser humano faz muitas formas e moldes. Mas Jesus, desde o tempo que Ele veio, Ele quebra esses tabus, essas ideias. E nós temos que aprender com Ele. Porque Ele é simples, Ele é manso de coração. Ele nos ensina a ser simples, manso de coração. E prontos para mostrar o que Ele realmente faz. Hoje eu quero falar de uma forma, tentar ser breve. E falar um pouco de quem amará mais. Eu quero que a gente pense, sempre a palavra fala primeiro com a gente. Né? Precisa refletir, falar, não é quem não está aqui, somos nós, é com a gente que tem que tocar, tem que transformar, tem que bagunçar. E o Espírito Santo está aí prontinho e doidinho para mexer com você e fazer você se arrepender, trabalhar no teu coração e fazer você alcançar lugares altos, aonde o Senhor quer te colocar. Vamos abrir lá em Lucas 7, a partir do versículo 36. 6. Vai, Lucas está fácil, hein, gente? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, vai. Show? Amém? Vamos lá. Até eu que sou meio devagar, já está aqui. Brincadeira, já estava marcado. Vamos lá. A partir do versículo 36, fala assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então, eu quero trabalhar um pouquinho para que vocês entendam, contextualizar isso, para que vocês entendam o que isso significa à época, né? Então, um fariseu, ali no caso era Simão, um líder religioso que ensinava a palavra, ensinava a Torá, né? Fariseu era aquele grupo religioso judeu que seguia os rituais, as leis morais de Deus que estão ali nos 5 livros da Bíblia. Certo? Então, eles eram muito zelosos, atenciosos com isso, e existia um pecado, uma das coisas que eles se preocupavam muito, que era a questão da pureza sexual. Então, para que eles assegurassem que eles não cometessem tal pecado, e eles começaram a criar leis, muitas leis em volta disso, leis religiosas judaicas, para protegê-los. Então, um homem judeu, um homem fariseu, e com mais ainda os mestres da lei, aqueles que ensinavam, dificilmente eles chegariam perto de uma mulher tida como essa pecadora. Então, quando Jesus entra, e fariseu não se misturava, né, com quem não era. Então, se ele convidou Jesus para entrar na casa dele, era um lugar, eu não sei como essa mulher entrou, mas ela entrou, né? Por isso que a gente fala, a gente quer colocar, às vezes, Deus e Jesus dentro de uns quadradinhos que não cabe. Jesus chega e quebra tabus, Ele abre portas onde as portas podem estar fechadas para nós. Ele prepara coisas que a gente não imagina. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, o contexto da situação, na época, as mesas, né, a gente fica pensando, ou eu pensaria, na idade de vocês, antes de saber isso, que como uma mulher vai ficar aos pés de Jesus? Dá a impressão que está ali embaixo da mesa, né, e atrapalhando as pessoas. Não, as mesas, na época, elas eram quase no chão. Então, elas eram bem baixinhas, e as pessoas, até que o texto fala que ele reclinou-se à mesa. Era comum se comer reclinado,
né, quase que deitado mesmo, encostado no quadril, com a mão, assim, os pés ficavam para trás do corpo. Então, era comum, é como se você sentasse numa almofadinha e colocasse os pés para trás. Então, os pés ficavam distantes e não incomodavam os outros convidados, né? Então, era essa a posição da mesa. Por isso que a mulher teve um fácil acesso aos pés de Jesus. E quando o texto diz que essa mulher é uma pecadora, na verdade, a Bíblia não fala o pecado dela, né? Nós podemos pensar, enfim, mas o que nós podemos realmente dizer é que toda aquela pessoa que não cumpria com as leis rituais e morais de Deus era tido como uma pecadora ou como um pecador. Então, esse por si só, o fariseu já não se misturava. E, ao ver essa situação, né, Simão, observando isso, uma mulher chorando aos pés de Jesus, e aí ele pensou consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está aí nos pés dele, ele não deixaria isso acontecer. Ele julgou a atitude de Jesus, ele julgou o próprio Deus, e ele julgou a situação daquela mulher, porque ele se colocou acima, se colocou como melhor, né? E aí, em Lucas 39, 40, fala justamente dessa parte, mas quando Jesus percebe, porque ele sabe o que ele estava pensando, ele fala assim, Simão, eu vou te contar uma história. E aí ele decorre, do versículo 41 ao 43, ele decorre dessa história. Eu vou ler com vocês, porque é melhor lido, tá bom? No versículo 41 ele fala assim, vou te contar uma história, Simão, tenho algo para te dizer. E ele diz mestre, não é senhor, é mestre, aquele que ensina. Então, ele recebia Jesus dessa forma. Aí Jesus fala para ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida, a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E essa é a chave. Isso que eu quero que você se pegue um pouquinho, e é o que pegou no meu coração. O que mais foi perdoado? Esse é o que demonstra maior amor. Denário, a moeda, o valor se referia a um dia de trabalho. Então, aqui ele falava mais ou menos assim, um devia 1 ano e meio de trabalho, o outro devia 50 dias. Mas nenhum dos 2 tinha condições de pagar. Lógico que ele está mostrando algo monetário para mostrar a situação do fariseu e a situação da mulher pecadora. E quanto maior é a noção de que a gente tem, de quem nós somos, vai refletir automaticamente de como nós amamos ao Senhor. Se eu me julgo, gente, isso é muito sério. Se eu me coloco nessa posição, fui criado na igreja, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, meu último pecado, eu tinha 8 anos, eu tive que me arrepender do que mesmo? Você não foi pela misericórdia de Deus, ou porque Deus deve ter colocado uns pais bravos na sua mão, que te segura, porque se deixar na tua carne você vai errar, você vai pecar, mas não, eu sou crescida na igreja, nunca bebi, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, sou melhor do que aquela pecadora, do que aquele outro. E a gente começa a apontar o nosso dedo, e sabe o que começa? A gente começa a achar que, de certa forma, a gente é merecedor. A gente é merecedor, né? Na verdade, a gente não tem como pagar. Não importa se você deve 50 ou deve 500, você não tem como pagar o preço que só Jesus pagou. Ele nos resgatou da morte e nos levou para a vida. Isso não há preço. Essa natureza pecaminosa que habita na pecadora, habita em mim, habita em você, habita no fariseu. Nós não podemos nos julgar melhor, e isso é uma grande armadilha do diabo para você falar assim, sou melhor, não preciso tanto assim. Aí a gente demonstra menos amor, se importa menos com as coisas de Deus. Eu vejo quantas vezes pessoas deixam de compartilhar a palavra, mas compartilha tanta coisa. A gente implora, por favor, gente, compartilha, leva a palavra, compartilha, o link está pronto lá, compartilha com as pessoas para alcançar vidas, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Jesus. Tem pessoas que já me procuraram e falaram assim, Tamara, você sabe o índice de suicídio, como tem crescido? Você preocupada em
aumentar e falar da palavra de Jesus, sabe qual é a cura. E às vezes a gente, não se importa com o outro, deixa lá o outro. Jesus morreu por ele também, ama essas vidas, e Ele quer usar a minha e a sua vida para alcançá-los. Então nós precisamos quebrar tabus e sair desse conformismo, desse conforto. Não é nem o conformismo, é o nosso conforto. Tá bom, eu venho aqui, sou crente aqui, lá fora eu sou outra coisa. Não preciso fazer parte do corpo da igreja, a gente precisa fazer parte. Se cada um compartilhar, se cada um falar do amor de Jesus para outra pessoa, quantos você vai impactar? Aquele amigo que você fala que você ama, você já falou de Jesus para ele? Se você não falou do maior bem, do algo mais precioso que é Jesus, que amor é esse? O quanto nós demonstramos, nós precisamos amar de todo o nosso coração. Então, essa pecadora, o que nos difere? O que faz a gente agir como essa pecadora? De se jogar aos pés de Jesus. De ter a oportunidade, nem na casa dela ele estava. Imagina se fosse na casa dela, ela se lançou aos pés dele, porque ela ali, todo aquele tempo, ela ouviu a palavra de salvação, a esperança para você, eu posso mudar, eu trouxe salvação, eu trouxe renovo, e ela estava cansada de viver no pecado, na escravidão do pecado, como nós também, não somos capazes de sair disso sozinho, pagar essa dívida sozinha. E quando ela percebeu o impacto disso na vida dela, ela lavou os pés de Jesus. Ela pegou o que era mais precioso, que era um vaso de alabastro que ela tinha caro, porque ali as essências na época não eram da região da Terra Santa, vinha da Arábia, do Irã, de outras regiões, então era algo caro. Era feito dentro de um vaso com um pescoço comprido, assim que a primeira vez que você quebrou, era uma aplicação só, era uma vez só que você usava, você não podia usar um pouquinho e guardar. Era uma só vez. Ela derramou o que ela tinha de valor aos pés de Jesus. Ela derramou as suas lágrimas de arrependimento. Quantas vezes a gente deixa de fazer isso? Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Eu pensei assim, se Jesus fosse comer na minha casa, já pensou? Se Jesus fosse comer na sua casa, se fosse nessa época, né? Não vou fazer pegadinha, não. Mas Jesus está aí. Não vou fazer isso, não. Mas eu vou falar para vocês usarem a imaginação. Se você fizesse um convite, ele falava assim, tá bom, eu vou jantar. Eu acho que eu não ia dormir aquela noite. Eu acho que eu ia preparar a melhor toalha, a casa mais limpa, tudo. Eu ia preparar tudo para ele. Eu acho que eu faria isso. Não sei, cada um. E às vezes a gente se acostuma e acha, será que... Porque aqui o fariseu trata Jesus como... julgamento, será? Se ele realmente fosse profeta, ele ia perceber, ele estava reparando nas ações, nas atitudes, né? E quando Jesus percebe isso, ele traz essa história, e aí depois, lógico que Jesus, eu acho que não ia deixar barato, ia aplicar a palavra muito bem aplicada. Ele fala assim, ele compara, né? Ele vira para a mulher e diz assim a Simão, vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Quando a gente se comporta como fariseu, como a gente se comporta como uma pecadora? Como a gente se enxerga diante do Senhor? A gente tem que parar de se comparar com o outro, a gente tem que parar de julgar o outro, a gente tem que olhar e falar, eu, sem a misericórdia de Deus, sem o amor dele, se eu soltar a mão de Jesus, amanhã, eu não sei o que eu posso fazer. Porque eu dependo da graça, da misericórdia dele, e a gente tem que ter essa noção. E aí, quando ele fala isso, ele fala assim, você sabe que a hospitalidade, na época, lavar os pés era a primeira coisa, e era o serviço do menor servo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, né, falam assim, é o serviço do menor. Se tinha escravo na casa, era o escravo que fazia esse tipo de serviço. E ele fala, você não preparou nem água. Não é que você não lavou os meus pés, você não preparou nem água para que eu lavasse os meus pés. É sinal de hospitalidade, é falar, seja bem-vindo, entra na minha casa. Ele não separou, ele falou assim, mas ela lavou os meus pés com lágrimas, com o quê? Com arrependimento, com sentimento, com o coração voltado do Senhor. Então Jesus quebra tabus. E ele quebra tabus na sua história, na minha vida, na sua vida. Se pessoas levantaram o dedo, julgaram, apontaram, não se preocupa, olha para Jesus. Não se preocupa, eu vou sair da igreja porque o outro julgou, eu vou sair da igreja porque eu caí, porque eu sou pecadora. Olha para Jesus, Ele está de braços abertos para te receber e falar, vem aqui.
Derrama suas lágrimas nos meus pés. Eu estou pronto para te levantar, te perdoar. Demonstrar o amor para Ele, é a Ele que a gente tem que se render. Segunda coisa que ele comenta, ele fala assim... uma coisa que é interessante, quando fala que ela enxugou com os cabelos, mostrar o cabelo, destrançar o cabelo, desfazer o cabelo em público era algo vergonhoso. Uma mulher de respeito não fazia isso. Então, essa mulher também, ela não foi convidada a entrar, pelo visto, mas ela entrou. Ela foi ousada, ela teve coragem, ela foi humilde, ela se colocou aos pés de Jesus, ela não se importou com o que os outros estavam falando. Ela simplesmente olhou para o Senhor. Olhou para o plano de salvação, para aquele que podia mudar a história dela, para quem podia restaurar. E o fariseu que podia beijar o rosto de Jesus, que podia entregar a melhor água para lavar os pés de Jesus, ele não fez. Então, como a gente tem agido com Cristo, como a gente tem tratado o Senhor quando Ele está na nossa presença, quando Ele está conosco. Segundo momento, ele diz assim, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher... desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ela se contentava com os pés. Mostrar o quê? Respeito. Você sabe que, além de expressar hospitalidade, o beijo era muito comum entre família, era uma forma de mostrar que era bem-vindo, de respeito e, às vezes, até de submissão. Né? Então, existia esse ato, assim como a gente tem esse beijo de boas-vindas então, existia esse respeito. E aí ele fala, você podia me beijar, mas você não me beijou. Mas essa mulher não deixa de me beijar. Ele compara. Onde ele estava se julgando em cima, Jesus falou assim, olha o seu lugar. E às vezes a gente olha pessoas que estão tanto tempo dentro da igreja e fala assim, mas olha aquela pessoa, ela é mestre na palavra, ela sabe, ela entende, ele faz assim, anda assim, e a gente se sente pequenininho perto daquela pessoa. Eu sou tão pecadora, eu sou tão falho, eu nunca vou ser assim, eu erro toda hora. E Jesus fala assim, ei, é você. Se arrepende, você é tão pecador quanto você, é tão falho quanto você, depende da minha misericórdia, depende que eu pague a dívida também. Então, aos pés do Senhor, não se coloque como abaixo, não se permita, não se julgue acima de ninguém, e nem se coloque assim, não julgue com seus olhos os demais, né? E por último ele fala assim, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O quanto você foi perdoado? Pouco ou muito? O quanto você demonstra amor para Jesus? Pouco ou muito? Você tem noção do preço que Ele pagou por você? Você tem noção que mesmo se for 50 denários ou 500, você não ia ter condições de pagar isso? Que Ele derramou o próprio sangue por você, para que a gente se livre de tabus e de histórias e que a gente pregue, que a gente mostre o verdadeiro amor do Senhor. Que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, é o ungido de Deus, o esperado. E que as pessoas precisam ouvir isso, então compartilhem da mensagem. Se você não sabe falar, compartilhe links. Fale do amor de Jesus. Compartilhe esse amor que está no coração de Deus por você. Espalhe isso. Não vive uma vida aqui de um jeito, lá fora de outro. Foi pouco perdoado. Eu fui muito perdoada. E às vezes eu olho e falo, Deus, seu amor me constrange, porque como o Senhor tem coragem de me amar? Como o Senhor é capaz de amar pessoas falhas como eu? E Ele ama, e Ele nos aceita. Então, é justamente em cima disso que eu quero... Quem vem do tecladinho aqui para me dar uma ajuda? Por favor. Que eu estou encerrando. Falei que ia ser rápida, fui rápida mesmo. Pode ficar de pé. Então, eu quero conversar com vocês para fechar algumas coisas. Fecha os olhos, não olha para ninguém do lado, olha aí para você, para o teu coração.
Se você se comporta, se você percebe que hoje você estava se comportando como um fariseu, julgando o outro, observando que o outro tem mais pecado que você, deixando às vezes de fazer muitas coisas para o Senhor, se arrependa disso. Coloque isso nas mãos do Senhor. Fala: Deus, me perdoa. Move meu coração. Que o Espírito Santo traga a minha mente. Revele ao meu coração o tamanho da dívida que o Senhor pagou, o tamanho do teu amor, porque o Senhor me amou primeiro. Que seu amor me constranja, Deus. Que o teu Espírito Santo realmente possa levar o meu coração ao arrependimento e tudo isso que está fechado os meus olhos e que não me deixa ver o seu verdadeiro amor, e eu tenho colocado Deus em caixinhas. Deus pode agir assim, Deus pode agir assim. Como Deus pode aceitar aquela lá que está pecando? Como Deus pode? Não. Deus, se eu sou do outro lado daquela pecadora que ao ouvir a palavra do Senhor, eu me jogo aos seus pés. Deus, que eu realmente possa ter uma vida lavando seus pés com as minhas lágrimas em gratidão, e quando ela derrama o perfume por festividade, porque é a alegria da salvação. A alegria da salvação chegou na vida dela, chegou na casa, chegou no coração dela. O perfume se usava para duas situações, particularmente para festividades e para embalsamar mortos. Naquele caso, era um momento de alegria. Ela derramou o que era de precioso. Então, derrama o que é precioso para você nos pés de Jesus. Sua vida é preciosa. Seus dons, seu talento, a tua fala, o teu ouvir, o teu compartilhar a palavra, o teu orar pelo outro é de valor, é valoroso. Não se preocupe com o que outros vão falar, que você talvez não tenha capacidade, que você ainda está tão distante. Jesus te capacita. Jesus restaura, Ele te levanta. Ele fala que Ele escolhe as coisas fracas para enganar as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. Coloca a tua mão nas mãos do Senhor, a tua vida, me perdoa, nas mãos do Senhor. E para de viver uma vida de legalismo. Jesus é bom, Ele é simples e Ele te ama. E as pessoas precisam saber disso. Tem adolescentes morrendo, tem adolescentes presos em depressão, tem adolescentes presos na escravidão do pecado, porque você não abre a boca para falar que existe salvação, que existe esperança. Nós precisamos abrir a nossa boca. Tem pessoas que só você pode alcançar e você tem vergonha. Que o amor do Senhor possa constranger o teu coração, que possa ser impactado de tal forma, que esse amor possa encher o teu coração, de tal forma que haja prazer em falar do amor de Deus, que haja gratidão no teu coração. Pega tudo isso, vamos entregar agora nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos aqui tudo que sou, tudo que somos, tudo que estamos carregando. Se há em nós tanto legalismo, tantas coisas que precisamos, obstáculos que precisamos colocar, Deus, para que a gente não cometa algum pecado, para que a gente não fale, para que a gente não erre, segundo leis, segundo doutrinas, valores. Mas às vezes isso nos distancia do Senhor, Pai. E que eu possa aqui, cada um aqui possa conhecer verdadeiramente quem é o Jesus. Que a gente possa ouvir do Senhor a palavra de salvação, os planos que o Senhor tem para cada um. Revela, Pai, mostra. O Senhor nos dá a liberdade de escolher, para que a gente possa escolher a sua vontade, porque o Senhor tem prazer em fazer o melhor para nós, e quando nós nos submetemos à sua vontade, Deus, o Senhor nos favorece com todos os seus sonhos para nós. Então que os nossos corações realmente estejam derramados na tua presença, assim como aquela mulher estava derramada sabendo quem ela era. Que nós possamos tirar de nós tudo o que nos impede de nos curvar e nos jogar aos seus pés. Que a gente possa fazer um marco na nossa vida. Chega de vida religiosa, chega de vida camuflada. Quero viver uma vida sem me preocupar com os outros, quero viver uma vida aos seus pés.
Em nome do Senhor Jesus, recebe essas vidas, recebe lágrimas, recebe arrependimento, e que o Senhor tenha total liberdade para causar alvoroço nesses corações, para direcionar vidas, para incomodar, que as pessoas não consigam segurar o impulso em falar do teu amor, para que elas falem não para aquilo que tem escravizado elas há tanto tempo, e eles não estão conseguindo falar não para o pecado, mas eles falam: não, sou liberto, não, o preço que foi pago por mim é muito alto, não, eu não quero isso. Eu escolho Cristo, eu escolho Ele. Ele que traz esperança, que vai me trazer uma família nova, uma vida nova, tudo melhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que eu te peço e agradeço. Amém. Salve, pessoal! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Essa palavra, Tamara, mexeu muito, sinceramente. Deus é muito bom. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Amém por isso. Gente, a gente tem uma notícia para vocês, e essa já foi dada. Pedro, solta aí o vídeo. A gente, em setembro, a gente vai fazer uma formação de várias bandas, tipo, não nós, mas vocês, né? Se Deus quiser, se vocês quiserem, né? Mas, tipo, que venham todos, porque, sério, isso vai ser incrível. Não apenas para, tipo, a gente se divertir, mas para uma edificação gigantesca. Para não apenas conversarmos com o Pai, mas, tipo, todo mundo se unir e ser um só ali na hora. Conversar, brincar, cantar, louvar, soltar o que tem dentro de você. Façam de coração isso. E a voz pro isso aí, galera. Se anima aí, pode sentar, senta aí, por favor. Se anime, vamos formar essas bandas. Quem tá aqui, quem tá de fora. Cara, olha, sentado mesmo, olha para quem tá do seu lado. Você já sorriu hoje? Sorri aí de máscara mesmo, mano. Sorri. Olha no olho da pessoa. Você sabia, cara, que quando você olha no olho, você percebe se a pessoa tá alegre, se ela tá contente ou se ela tá triste? Então, olha, se você conseguir falar alguma coisa, dá um oi. Isso é muito importante. A gente está aqui, presta atenção nisso, para vocês que estão aqui, para poderem procurar os líderes, eu, a Tamara. Para você que está em casa ouvindo, a gente está aqui, e a gente estica a mão para vocês, não para apontar para vocês, mas para falar: vem aqui, a nossa mão está esticada, vamos caminhar junto. Então, galera, é bom ter vocês aqui, vamos pegar esse festival, vamos lotar isso daqui, de acordo com as possibilidades sanitárias, lógico. Essa semana a Tamara trouxe uma pregação, sentindo no coração, nós vamos fazer alguma coisa no Instagram. Quem segue o som no Instagram aí, levanta a mão, para saber, todo mundo, né? Quem não segue, segue lá. Nós vamos colocar alguma coisa lá que dê para você compartilhar, passar para frente, mandar para um amigo seu. E vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos colocar a nossa cara, vamos pregar a palavra, vamos pôr um sorriso no rosto, porque Deus quer você sorrindo, Deus quer você feliz, Deus quer você alegre, Deus quer te usar na vida de outras pessoas para contagiar a alegria que só Deus, só Jesus pode dar. Beleza? Deus abençoe, tamo junto, até semana que vem. Oi, gente. Então, eu vim falar do Conectar. Conectar é um grupo do WhatsApp do Sou. A gente conversa, manda pedido de oração, interage, é bem legal. Então, quem for novo, quem quiser entrar, me procura no final do culto, que eu pegarei o WhatsApp de vocês e explicarei tudo certinho. E para o pessoal novo, vai ter bombom na saída. E aí, gente, estamos acabando mais um Sou. Culto bênção ou não, gente? Sim ou não? Gente, que fraco! Vou perguntar de novo, sim ou não? Sim ou não? Então tá bom. Animação, galera. Gente, a gente estava acompanhando, além de vocês, uma galerinha que estava acompanhando a gente online. A Nath Lopes, o Gabriel, a Jaque, o Victor, a Nicole e o Éder. Gente, um beijo, muito obrigada por acompanhar a gente aqui. É muito bom ter todos vocês aqui, tanto online quanto presencial. Vamos todo mundo compartilhar, gente. Não
podemos deixar de pregar a palavra de Deus, assim como minha mãe, como a Tamara falou. Vamos estar sempre lembrando que o amor de Deus transforma a vida das pessoas. Amém? Então vamos passar para o louvor e finalizar o show de hoje.